Parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Pirou, tia Gisele? Não! Hoje é aniversário da Manuela de Jesus do 5º ano A. E nesse período que nós estamos aí de quarentena, tivemos outros aniversariantes também ficando velhinhos. No dia 23/3, Josué Felipe, do 5º ano A. 28/3, Lucas Emanuel, do 5º ano B. 10/4, Sofia Vasconcelos, do 5º ano A. E hoje, Manuela de Jesus, do 5º ano A. Amores, eu quero desejar a vocês toda a felicidade do mundo. A tia veio se atentar a fazer esse momentinho só hoje. Porque acaba que são tantas coisas pra gente estar nos organizando neste momento. Estamos nos adaptando com essa rotina ainda. Mas a tia não esqueceu de vocês nem um minutinho. Mas lembrei, por que não cantar os parabéns quando fizerem aniversário? Pois agora sim será. Por isso eu fiz o levantamento de todos e viva! Viva! Muita felicidade, muita paz, muito amor, muita saúde para todos vocês. A tia tem vocês guardadinhos aqui no coração. Estou com muita saudade e hoje teremos uma aula muito especial. Hoje vai ter uma festa. Bolo e guaraná, muitos doces para vocês. É o seu aniversário. Vamos festejar, os amigos receber. Força na piruquete! Um detalhe, se por acaso a tia não falou o seu nome, que eu fiz o levantamento de quando nós deixamos de estar aí presencialmente com as nossas aulas. Devido a uma listinha que a tia tem aqui. Mas se eu não disse o seu nome, você pode colocar lá nos comentários que eu falo na próxima aula, ok? Beijos no coração para todos os aniversariantes, bem especial. Nós estamos na unidade 3, né, do livro de História, os povos antigos e a religião. Na aula passada nós vimos sobre as religiões da atualidade. Sabemos que temos aí os monoteístas que creem em um só Deus, os politeístas que creem em vários deuses e os não teístas, aqueles que nem creem em um e nem em vários, como os budistas que adoram ao príncipe Buda, né? Que já a própria religião já traz o nome do príncipe que eles adoram. Falamos também sobre as religiões primitivas. Ai, gente, eu esqueci de dizer que eu passei por uma grande transformação e os meus cabelos, pelo menos no dia de hoje, estão prateados. Isso aqui é um louro platinado. Quem concorda comigo, diga sim. Muito bem. E as religiões primitivas que as pessoas começaram lá antigamente a acreditar em fenômenos da natureza, né? Porque eles achavam que tinha um deus para cada, o deus do sol, o deus da água, o deus da terra, né? O deus das plantas. E com isso, eles adorando a eles conseguiam até se livrar de alguns fenômenos, né? Se protegerem de alguns fenômenos. Também a religião na Mesopotâmia, né? Sabemos que os sumérios são considerados, né? Uma das construções mais antigas dos sumérios é o zigurate, né? De Ur, e que os rituais eram realizados no topo desses zigurates, né? Dessas pirâmides. Parece uma pirâmide, mas não tem aquela ponta ainda, assim, em cima é um pouco mais achatado, né? E a importância religiosa nesse período é que os zigurates, né? Esse templo servia como templo para os rituais religiosos, os cultos religiosos. A importância política é porque era a sede administrativa do governo, né? E era lá também
como importância econômica, era lá também que ficavam armazenados as agriculturas, né? O que eles consideravam de maior valor ficava armazenado com eles nesses templos. Então, hoje nós iremos dar seguimento nas páginas 72 a 78. Força na piruquete! Ah, outra coisinha. Estou adorando a participação de vocês com a escolha do nome da nossa lhama. Tivemos muitas sugestões. Vou até ler aqui rapidamente. Foi Jurubeba Clotilde Murnês, Spot, Bria, Cid, Bidu, Bod, Sind, Diarra, Orion, Eva, Kend, Sind, de novo, né? Não, aqui é Sind, lá era Sandy. Angel, Riquinho, Luna, Lia, Liz, Pipoca, Paçoca, Ashley e Ana. Agradeço a participação de todos. Mas nós tivemos 2 nomes repetidos, que foram Pipoca e Ashley. Pois então, nós ficaremos entre esses 2 nomes. Agora vocês irão desempatar. Como irá chamar a nossa lhama? Ela se chamará Pipoca ou Ashley? Escolham lá nos comentários uma dessas 2 opções agora para nós desempatarmos, ok? E na página 72 nós vamos falar sobre a religião no Egito Antigo. Os egípcios também eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Mas, ao contrário da religião lá da Mesopotâmia, eles que tinham características próprias, né, lá na Mesopotâmia, em cada cidade-estado existia uma característica própria para o desenvolvimento da religião politeísta, de forma politeísta. No Egito Antigo, a religião tinha características parecidas em todo o território. Não era própria de cada cidade-estado. Todo o território que praticava a religião, esse tipo de religião, eram com características parecidas. E isso aconteceu devido à influência geográfica desse território. Percebam aí a imagem que aparece logo abaixo, que ela era caracterizada por uma longa faixa de terra às margens do rio Nilo, que facilitava tanto a comercialização quanto a troca cultural. Por isso não havia, sim, características tão diferentes na prática religiosa. Uma das características da religiosidade egípcia era a representação de deuses como seres antroposomórficos. E o que significa? São deuses que podiam ter forma humana ou forma de animais e ainda serem metade humanos e metade animais. Eles também faziam associação dos deuses aos fenômenos da natureza e acreditavam na vida após a morte. Nesse trechinho aí, grifem a palavra antroposomórficos e o significado, ou seja, que tem a forma humana ou de animais, ou metade humanas e metade animais. Nós temos aí a imagem, né, de um rei, da tumba de um rei egípcio, e à esquerda estão os deuses Ósiris, Anubis e Horus. E à direita, além do faraó, estão Osíris e Ator. O Egito Antigo também era organizado como um estado teocrático, ou seja, sofria influência dos deuses, tanto para a escolha de quem deveria governar, como quem devia trabalhar, os resultados das colheitas, a cheia do rio Nilo, as atividades comerciais, entre outras. Ou seja, eles não tomavam decisões sozinhos, eles consultavam os deuses antes de tomar as decisões. Espera aí, deixa eu arrumar meus cabelos. Além disso, o faraó era considerado a encarnação de Ra. Ra era o deus do sol.
Abaixo dos faraós estavam os sacerdotes que controlavam as atividades religiosas nos templos. Bom, como eles foram os primeiros povos a acreditar na imortalidade da alma, ou seja, que a alma não acaba, os egípcios transformaram os funerais em rituais religiosos mais importantes na sociedade egípcia. Eles consideravam esses rituais como mais importante na sociedade para eles, né? Os antigos egípcios acreditavam que esses rituais ajudavam a alma a alcançar a vida eterna. Se alcançava a vida eterna, então eles criam que a alma retornaria para o corpo físico, não trazendo a vida, mas que ali ela ficaria eternamente. Por isso, é a prática da mumificação, para conservar o corpo, para receber a alma. Mas inicialmente, nem todo mundo passava pela prática da mumificação. Somente os faraós e os sacerdotes tinham esse privilégio, porque eles eram superiores aos povos, né? Ao restante do povo. Mas com o tempo a prática foi estendida a outros grupos sociais, mas apenas aos que conseguiam pagar por ela. Era bem caro, né? Para ser mumificado. Poderia qualquer pessoa, desde que pagasse, caríssimo. Ainda em vida, para garantir que ficasse tudo de acordo com o próprio gosto, os faraós mandavam construir grandiosos túmulos, onde os seus corpos ficariam ali mumificados, né, armazenados com uma máscara que trouxesse as características do morto. Além disso, iam objetos, né, joias, roupas, imóveis, tudo ficava lá porque eles acreditavam que eles teriam ainda contato com essas coisas. Por serem donos, ficava com eles lá no túmulo. Olhem aí a imagem da máscara funerária de Tutankhamon, um jovem faraó do Egito Antigo que morreu em 1327 a.C., aos 19 anos. A feição realmente é bem jovial, portanto essas máscaras procuravam trazer as características próprias de quem estava sendo mumificado, né? Atualmente no Egito a população predominante é muçulmana. Já os vestígios materiais das práticas religiosas do Egito Antigo se transformaram em patrimônio histórico e cultural da humanidade. Na antiguidade, os governantes se mantinham no poder porque justificavam que tinham algum tipo de poder divino ou que eram escolhidos pelos deuses. Assim, as pessoas tinham mais fé naquilo que eles determinavam, acreditavam mais. Porque se foi escolhido pelos deuses, né? Os deuses que eles adoram, então eles acabavam tendo mais confiança nas escolhas do faraó. Mas e hoje em dia? Será que é assim que é representado? É dessa forma que nós escolhemos os nossos governantes, que os nossos governantes são escolhidos? Nós falamos sobre isso, né? Hoje em dia, nós temos o direito de escolher quem irá representar o nosso país. E para isso, deve-se conhecer o máximo que puder a pessoa que irá ser escolhida para representar o povo, né? Às vezes nós não conseguimos saber tudo, realmente, não tem como nós conhecermos plenamente alguém, mas nós devemos buscar informações antes de dar o nosso voto, que é a escolha nossa. Lembrando que o voto aqui no Brasil é obrigatório a partir dos 18 anos. Mas é facultativo, ou seja, a partir dos 16 anos, o jovem pode escolher se quer votar
ou não. Agora, nossa primeira atividade, você é o historiador, página 74. Observe a pintura a seguir, feita no interior da tumba de Nefertari, esposa do faraó Ramsés. Detalhe da tumba de Nefertari, localizada no Vale das Rainhas, e tem a data entre 1298 a.C. a 1235 a.C. A pintura retrata Amendit, deusa do Ocidente, e Ra, deusa do Sol. Buscando as informações da legenda e da pintura, escreva local e data da pintura. Descreva algumas características da pintura. Participação do cachorro, né, gente? Página 75. Podemos considerar a pintura como uma fonte histórica? De qual tipo? Se é uma fonte histórica, que tipo de fonte histórica é essa? Como essa pintura nos auxilia a compreender a sociedade do Egito Antigo? Qual característica da religião egípcia a pintura deixa em evidência, deixa clara, que é perceptível aí ao observar a pintura? Pausem o vídeo, força na piruquete, já voltamos para a correção. Então vamos lá na página 74, local e data da pintura. Vale das Rainhas é o local, com data entre os anos de 1298 a.C. e 1235 a.C. Descreva algumas características, né? Nelas são apresentadas pinturas de dois deuses egípcios. Amendit, a deusa do Ocidente, e Ra, deus do Sol. Já na página 75, podemos considerar que essa pintura é uma fonte histórica? Que tipo de fonte histórica? Sim, é uma fonte histórica material. Bem claro isso daí, né? Como essa pintura nos auxilia a compreender a sociedade do Egito Antigo? Ela nos auxilia na compreensão do passado por retratar as crenças dos egípcios lá na antiguidade. E o último pontinho, qual característica da religião egípcia a pintura deixa em evidência? A característica dos deuses egípcios em ter a forma humana ou de animais, ou ainda serem metade humanos e metade animais. O livro traz aí como sugestão, né, outra fonte sobre o assunto, O Faraó e o Homem dos Figos, de Anushka Carolina Alepos Palau e Ilan Brahman. Também descreve o que vocês poderão encontrar no livro. O livro conta a história de um comerciante conhecido como Homem dos Figos. Trata-se de uma história adaptada de um conto popular egípcio, na qual é possível conhecer parte do universo cultural do Egito Antigo, como as grandiosas pirâmides e o papel do faraó. A religião na Grécia Antiga, página 76. Assim como os povos da antiguidade, os gregos também eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. A partir da religião, os gregos construíram uma rica mitologia composta por lendas que procuravam explicar a origem do mundo e até da humanidade pelas mãos dos deuses, além de sua influência nos fenômenos da natureza e mesmo em ações humanas, até as guerras. Segundo a tradição, os deuses viviam no topo do Monte Olimpo, o ponto mais alto da cidade-estado grega chamada Olímpia. Diferente lá do templo, né, Zigurate, eles viviam, era no topo do Monte Olimpo, localizado na cidade Olímpia. Assim, eles acreditavam que tinham uma conexão mais direta com os deuses. Olhem aí a imagem, o Monte Olimpo é o ponto mais alto da Grécia. Durante a antiguidade, os gregos atribuíam a ele a morada de seus deuses. E o mais poderoso deus era Zeus,
por possuir características físicas e sentimentos humanos, mas na condição de Deus, tinha a vida eterna e poderes. Agora vamos ao texto aí que apresenta algumas informações sobre ele. Depois de milhares de anos de lutas extraordinárias, Zeus e seus irmãos finalmente venceram os gigantes e poderosos titãs. Eles foram aprisionados nas profundezas da terra e dizia-se que toda vez que um vulcão entrava em erupção ou um terremoto sacudia o mundo, na verdade eram os titãs tentando voltar à superfície. Agora quem mandava na terra era o deus dos deuses, Zeus, os seus irmãos e filhos. E onde os mortais entram nessa história? É que um dos filhos de Jápeto, um titã derrotado, chamado Prometeu, que em grego significa precavido, aquele que pensa antes de agir, decidiu criar homens à semelhança dos deuses. Prometeu, assim como um artesão pegou argila, molhou a água do rio e começou a moldá-la com muito cuidado e carinho. Quando o primeiro molde ficou pronto, ele adorou o resultado e decidiu fazer milhares de outras réplicas, sempre mudando aqui ou acolá algumas características físicas de sua criação. Quando sentiu que o trabalho estava pronto, Prometeu parou, observou e percebeu que todas as suas criaturas estavam inertes, ou seja, sem vida. Nesse instante, Palas Atena, a deusa da sabedoria, que acompanhava curiosíssima a linha de produção do filho de Jápeto, disse: meu amigo Prometeu, estou impressionada com a beleza de seu trabalho, mas vejo que tais criaturas não se mexem. Você quer uma ajuda? Na mitologia grega antiga, Atena era uma das filhas de Zeus, que também podia ser chamada de Palas Atena. E ele respondeu: querida deusa, que bom que você está aqui. O que você pode fazer para animar essa multidão de seres? Perguntou Prometeu. A deusa da sabedoria olhou para Prometeu e em seguida agachou-se para olhar de perto o primeiro homem que ele havia moldado. Palas Atena foi tomada por um sentimento de amor intenso. Levantou a cabeça da criatura e soprou o hálito divino em direção ao rosto dela. Prometeu ficou comovido ao ver o primeiro homem se levantar da terra. Palas Atena, então, começou a percorrer, rápida como o vento, todos os lugares onde os outros seres estavam. Ela soprava e soprava sem parar, dia e noite, até todos os homens se erguerem. O filho de Jápeto sorria, sua criação estava pronta. Acontece que rapidamente ele percebeu que os homens eram como bebês. Não sabiam fazer nada, absolutamente nada. Eles vagavam como zumbis pela terra. O trabalho ainda não estava completo. O Criador dos homens decidiu que seria o professor deles e começou a ensiná-los a falar e a ouvir, contar histórias, a fabricar ferramentas, a cultivar o campo, a conhecer medicamentos e ensinou-lhes ver o futuro nas estrelas. Enfim, deu as melhores aulas do universo para a humanidade. O texto faz parte da mitologia grega, né? E segundo também a mitologia, Zeus era um dos filhos caçulas de Cronos, um dos titãs, que com medo de perder o poder, ele acabou devorando todos os filhos, sobrando somente Zeus. Mas ele foi dado, né, a ninfas para ser criado e passou a vida inteira lutando para libertar os seus irmãos de Cronos, né, tirá-los de dentro de Cronos. E quando finalmente ele conseguiu, ele adquiriu esse poder e começou a comandar junto com seus irmãos e filhos. Interessante, né, essa história? Página 78.
Para homenagear os deuses, os gregos também criaram rituais, sendo um dos mais importantes os Jogos Olímpicos, olhem só, ou as Olimpíadas. Esses jogos eram dedicados a Zeus e também serviam para integrar os gregos que viviam nas diferentes cidades e estados da Grécia. Era o momento de interação, de socialização entre todos os povos. Mas era uma homenagem ao deus Zeus. Temos aí as ruínas do templo dedicado a Zeus na cidade de Olímpia, na Grécia. A cada 4 anos acontecia esse evento. E além dos atletas, apareciam famílias, né? Artistas, todos viajavam a pé ou a carroça até a cidade olímpica Olímpia durante 5 dias. Entre um ritual e outro, eles realizavam as competições atléticas. Também durante os jogos, havia apresentação de poetas e atores que prestavam homenagens a Zeus. Além disso, acrobatas e mágicos entretinham os espectadores. No final, havia a premiação para os vencedores e principalmente a modalidade mais importante deles da época, que era velocistas. Agora, vocês perceberam aí que existiam jogos em homenagem a Zeus e que esses jogos aconteciam de 4 em 4 anos. Até tem aí o nome como Jogos Olímpicos. O que será que nos remete à atualidade? Será que vocês conseguem descobrir? Vamos lá. Família e escola. Na Grécia Antiga, milhares de famílias percorriam longas distâncias para assistirem aos Jogos Olímpicos. E hoje, como as famílias podem se organizar para assistir os Jogos Olímpicos modernos? Para responder, vocês vão conversar com um adulto de sua família e preencher aí este campo. Uma resposta pessoal. Esta aula sobre a mitologia grega nós findamos aqui hoje, mas na aula seguinte, na próxima segunda-feira, nós falaremos mais sobre isso. Um assunto que a tia quer trazer agora em questão. Ontem foi comemorado o Dia do Índio, não é verdade? Uma homenagem feita a este povo que enriquece a nossa cultura, que traz também muitas coisas para nós, que nós praticamos e até comemos na atualidade. Nós aprendemos lá desde o primeiro ano de que a prática de dormir em rede, tomar banhos de rios, fabricar os próprios brinquedos, vieram lá da cultura indígena, né? Também, quem é da escola, ou quem já ouviu em outra escola também, sobre a lenda de Mani. Mani era uma índia da pele bem branquinha, que acabou não sobrevivendo, foi enterrada dentro da oca de seus pais, e como eles choravam muito, 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 acabou que um dia brotou um ramo por lá. Eles resolveram cavar, e quando abriram, né, quando descobriram o que estava dentro, era uma raiz profunda, com a casca marrom, mas por dentro tinha uma massa bem branquinha. Então eles acreditavam que vinha de Mani e passaram a chamá-la de Manioca. Com o passar do tempo, nós começamos a chamá-la de mandioca. Uma lenda indígena bem interessante, né? Pois bem, o que a tia quer que vocês façam? Que vocês façam uma pesquisa, um resumo pequenininho, porque o dia 19 de abril foi escolhido para comemorar o Dia dos Índios. Vocês terão uma grande surpresa, eu acredito, porque nós estamos acostumados a buscar histórias referente às comidas típicas, né? A forma cultural, né? Até em questão da religiosidade. Mas e por que o dia 19? Pausem o vídeo um pouquinho e já voltamos. Um pequeno resumo, viu?
Descobriram aí? Pois essa data foi escolhida porque foi quando aconteceu o primeiro Congresso Indigenista Interamericano, onde essa reunião tinha o propósito de discutir pautas a respeito da situação dos povos indígenas após o século da colonização e da construção dos estados nacionais nas Américas. Percebam que não é somente no Brasil que nós comemoramos o Dia do Índio no dia 19 de abril. Em todo o continente americano, esta data é comemorada. Amores, fiquem com Deus. Amanhã temos mais um feriadinho, né? O aniversário de Brasília. Portanto, aproveitem este momento para descansar a piruquete, que quarta-feira nós voltamos. Beijos no coração.